Sob um sol impiedoso, um homem de classe alta se vê amarrado, ferido e completamente indefeso no meio do nada. Entre latas e pedaços de lixo, uma menina invisível para a sociedade descobre que, pela primeira vez, alguém precisa dela. Desafiando seus próprios medos, ela corta as cordas e estende a mão para aquele estranho que nunca imaginou depender de alguém como ela. Se você ama boas histórias, por favor, se inscreva no nosso canal e comente de onde você é. Continuamos. O sol castigava o sertão pernambucano naquela tarde de janeiro. O calor era tão intenso que até os cactos pareciam murchar sob os raios, impiedosos. No meio daquele cenário árido, onde a caatinga se estendia por quilômetros, Bernardo Vasconcelos, 45 anos, encontrava-se em uma situação que jamais imaginara para sua vida. Amarrado a um poste de madeira antigo, com as roupas, caras agora sujas e rasgadas, o empresário do setor tecnológico de Recife mal conseguia manter a consciência. Seus pulsos sangravam com o atrito das cordas grossas, e a sede o consumia como um demônio interno. "Socorro!" gritou ele mais uma vez, sabendo que sua voz não alcançaria ninguém naquele fim de mundo. Sua mente, ainda confusa, tentava organizar os fragmentos de memória. Como um dos homens mais influentes de Pernambuco, tinha ido parar ali. As últimas lembranças eram nebulosas. Estava saindo de uma reunião importante, entrando em seu carro de luxo, e então, nada. A centenas de metros dali, escondida entre os arbustos espinhosos, uma figura miúda observava com curiosidade e receio. Clarinha, como era conhecida nas redondezas, tinha apenas 11 anos e um olhar que carregava a experiência de quem já viveu muito mais. A pele morena, marcada pelo sol inclemente, e as roupas gastas denunciavam sua condição de extrema vulnerabilidade. Naquele dia, como em todos os outros, ela vasculhava a região em busca de qualquer coisa que pudesse vender no ferro velho de seu Zequinha. Latas, sucatas, fios de cobre. Mas o que encontrou foi algo completamente diferente. Clarinha hesitou. Deveria se aproximar? Poderia ser perigoso. Desde que sua mãe havia desaparecido há quase 2 anos, prometendo voltar, ela aprendeu a sobreviver sozinha, a confiar apenas em seu instinto. Seu instinto agora dizia 2 coisas contraditórias: fuja e ajude. Água, por favor. A voz rouca de Bernardo mal se fazia ouvir. Foi o suficiente para Clarinha tomar sua decisão. Com passos silenciosos, como quem aprendeu a se mover, sem ser notada, ela se aproximou. Bernardo não a viu imediatamente. Quando finalmente notou a presença da menina, seus olhos se arregalaram em desespero e esperança. "Menina, graças a Deus, me ajude, por favor, estou aqui há dias." Clarinha não respondeu. Observava o homem com cautela, analisando seus trajes rasgados, mas claramente caros. O relógio de pulso, que mesmo coberto de poeira, brilhava com um valor que poderia alimentá-la por meses. Notou também o sangue seco na testa dele, os lábios rachados pela desidratação, os olhos injetados. "Quem fez isso com o senhor?" perguntou finalmente, mantendo distância segura. Eu não sei ao certo. Foram homens encapuzados. Não entendo por que fizeram isso." Bernardo tentou se mover, mas as cordas estavam firmemente atadas. "Você mora por aqui? Pode chamar ajuda." Clarinha balançou a cabeça negativamente. "Não tem ninguém por perto, não. O povoado mais próximo fica a horas de caminhada." Ela se aproximou mais um pouco. "O senhor é rico, né?" A pergunta direta pegou Bernardo de surpresa. Sim, tenho uma empresa em Recife. Me chamo Bernardo Vasconcelos. Se você me ajudar, prometo que recompenso bem." A menina franziu o senho. "Não quero recompensa. Só tô perguntando porque gente rica sempre tem inimigo." Ela olhou para os lados, certificando-se de que estavam realmente sozinhos. "Vou ajudar o senhor, mas precisa fazer exatamente o que eu disser. Se aqueles homens voltarem, estamos fritos." Antes que Bernardo pudesse responder, Clarinha já havia tirado do bolso uma pequena faca enferrujada. O empresário sentiu um arrepio. Seria possível que aquela criança estivesse também envolvida em seu sequestro, mas logo percebeu que seu medo era infundado quando a menina começou a cortar as cordas com habilidade surpreendente para alguém tão jovem.
Como você se chama? Perguntou Bernardo, tentando manter-se consciente. Clarinha, respondeu secamente, concentrada no trabalho de libertá-lo. O senhor consegue andar? Quando a última corda foi cortada, Bernardo desabou no chão, suas pernas completamente dormentes, após tanto tempo na mesma posição. Tentou se levantar, mas falhou miseravelmente. Preciso de água, murmurou. Clarinha tirou de uma sacola velha uma garrafa plástica com água morna. Toma pouco, devagar. Se beber muito de uma vez, vai passar mal. Bernardo obedeceu, saboreando cada gole como se fosse néctar divino. A água tinha um gosto estranho, mas naquele momento parecia a melhor coisa do mundo. Precisamos sair daqui, disse a menina guardando a faca. O senhor consegue se apoiar em mim? Era uma cena quase cômica. Uma criança franzina tentando servir de apoio para um homem adulto. Mas não havia humor naquela situação. Com extrema dificuldade, Bernardo conseguiu se levantar e, apoiando-se no ombro de Clarinha, começou uma caminhada lenta e dolorosa. Para onde estamos indo? Perguntou ele depois de alguns minutos. Para minha casa, respondeu Clarinha. Não é muito longe daqui. Caminharam por quase 1 hora, sob o sol escaldante. Bernardo sentia que poderia desmaiar a qualquer momento, mas a determinação daquela menina o mantinha consciente. Finalmente, no horizonte, surgiu uma imagem surreal. Um ônibus escolar amarelo, visivelmente abandonado, parcialmente coberto por vegetação, como se a natureza estivesse tentando reclamá-lo. É ali, disse Clarinha, apontando. Você mora ali? Bernardo não conseguiu esconder a surpresa e o horror. É a minha casa, respondeu a menina com uma ponta de orgulho. Ninguém mexe com o que é meu ali. Ao se aproximarem, Bernardo notou que, apesar do estado deplorável do exterior, o ônibus tinha uma certa organização. Clarinha o ajudou a subir os degraus e entrar. O interior estava escuro, com as janelas cobertas por pedaços de papelão para bloquear o sol. Havia um colchão velho no fundo, algumas caixas organizadas como uma espécie de cômoda e diversos objetos pendurados nas barras do teto. Utensílios de cozinha, roupas, até mesmo algumas plantas em garrafas PET cortadas. Pode se deitar ali, indicou a menina, apontando para o colchão. Vou buscar mais água. Bernardo obedeceu, sentindo uma onda de exaustão dominá-lo completamente. O contraste não poderia ser maior. Um dos empresários mais bem-sucedidos de Pernambuco, dono de uma mansão na praia de Boa Viagem e de uma das maiores empresas de tecnologia do Nordeste, agora deitado em um colchão sujo dentro de um ônibus abandonado, sendo cuidado por uma criança de rua. Clarinha voltou com mais água e um pedaço de pão duro. Come devagar. É tudo que tenho agora. Bernardo aceitou a oferta com gratidão genuína. Como você veio parar aqui, Clarinha? Onde está sua família? A menina sentou-se em um banco oposto, mantendo distância. Minha mãe, Dona Josefa, foi trabalhar em São Paulo. Disse que ia mandar buscar, mas nunca mais voltou. Isso faz quase 2 anos. E seu pai? Nunca conheci. Ela deu de ombros como se fosse um detalhe sem importância. Tinha uma tia, mas ela também sumiu. Aí eu me virei. A simplicidade com que Clarinha relatava sua história de abandono fez Bernardo sentir uma pontada no peito. Ele, que sempre teve tudo, agora dependia completamente de alguém que não tinha nada. Ninguém do conselho tutelar veio atrás de você? Clarinha soltou uma risada amarga, surpreendentemente adulta para sua idade. Eu sei me esconder, seu Bernardo. Se eles me pegarem, vão me mandar pro abrigo. E abrigo é pior que prisão. Bernardo quis argumentar, dizer que um abrigo seria melhor que aquele ônibus caindo aos pedaços. Mas quem era ele para julgar? Minutos atrás, estava amarrado a um poste, à beira da inconsciência. Precisamos avisar a polícia, disse ele, tentando organizar os pensamentos. Tenho amigos que podem nos ajudar. Polícia não, respondeu Clarinha imediatamente com medo nos olhos. Eles vão me levar embora. Mas precisamos de ajuda. Eu estou muito fraco, e aqueles homens podem voltar. Tenho uma amiga delegada, Renata Oliveira. Ela vai nos ajudar, prometo. O senhor promete mesmo que não vão me levar? A voz de Clarinha estava carregada de desconfiança.
mas também de uma esperança tímida. Prometo, respondeu Bernardo, sentindo o peso daquela palavra. Você salvou minha vida. Agora é minha vez de proteger você. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando o céu do sertão com tons alaranjados. Dentro daquele ônibus esquecido pelo mundo, duas vidas completamente diferentes se entrelaçavam por força do destino. Bernardo não sabia ainda, mas aquele encontro improvável mudaria para sempre não apenas sua vida, mas sua visão de mundo. A febre começou a subir durante a noite. Bernardo tremia sob o cobertor roto que Clarinha havia colocado sobre ele. A menina observava preocupada, sentada em um dos bancos do ônibus, abraçando os joelhos. Ela já tinha visto gente doente antes, sabia reconhecer os sinais. O homem precisava de um médico, mas como conseguir ajuda sem se arriscar? Seu Bernardo, chamou ela, sacudindo-o levemente. O senhor está piorando. Precisa tomar remédio. Bernardo abriu os olhos com dificuldade. A cabeça latejava e seu corpo alternava entre calafrios e ondas de calor. Tenho que ligar para Renata, murmurou. Não tem telefone aqui, respondeu Clarinha, mas tem um lugar mais alto perto daqui onde às vezes pega sinal de celular. Você tem um celular? Perguntou Bernardo surpreso. Clarinha hesitou antes de responder. Tenho um que achei no lixo, tá quebrado, a tela trincada, mas às vezes funciona se carregar na tomada da venda do seu Chico. Bernardo tentou se sentar, mas uma tontura o fez deitar-se novamente. Precisamos tentar. Não estou. Melhorando aqui. Agora tá escuro, respondeu a menina olhando pela fresta. De uma janela. É perigoso andar por aí de noite. Tem cobra, escorpião e... Ela não completou a frase, mas Bernardo entendeu. Havia também o risco de encontrarem os homens que o sequestraram. De manhã, então, concordou ele. Primeiro, raio de sol. Tentamos chegar a esse lugar com sinal. Clarinha assentiu e voltou a se sentar em seu posto de observação. O silêncio da noite era quebrado apenas pelos sons da caatinga e pelos gemidos ocasionais de Bernardo, que lutava contra a febre. Como você sobrevive aqui sozinha? Perguntou ele, depois de um longo silêncio, tentando se distrair da dor. Menina deu de ombros. A gente se acostuma. Cato latinha, garrafa, vendo no ferro velho. Às vezes ajudo na feira, carrego sacola. O povo de Petrolina me conhece. Petrolina? Estamos perto de Petrolina? Bernardo se surpreendeu. Estava a centenas de quilômetros de Recife. Não muito perto, não. Uns 30 quilômetros. Vou lá de carona quando preciso. E a escola? Clarinha soltou uma risada amarga. Escola? Faz tempo que não vou. Estudei até a 3ª série. Depois que minha mãe sumiu, não deu mais. O coração de Bernardo apertou. Ele, que havia estudado nas melhores instituições, feito MBA no exterior, agora conversava com uma criança que mal sabia ler e escrever, mas que demonstrava uma inteligência e resiliência impressionantes. Se sairmos dessa, prometo que você vai voltar a estudar, disse ele. O senhor promete muita coisa, respondeu Clarinha desconfiada. Gente rica sempre promete, mas depois esquece. Bernardo quis protestar, dizer que era diferente, mas o sono o venceu antes que pudesse formular uma resposta. O amanhecer trouxe consigo um novo desafio. Bernardo estava visivelmente pior, com a febre ainda mais alta. Clarinha havia saído antes do sol nascer e voltou com um pouco de água fresca de um poço próximo. Temos que ir agora, disse ela decidida. O senhor consegue levantar? Com esforço sobre-humano, Bernardo conseguiu se colocar de pé, apoiando-se nos bancos do ônibus. Clarinha pegou sua sacola, onde guardava seus poucos pertences importantes, e colocou o celular quebrado. É longe? Perguntou Bernardo, já sentindo as pernas fraquejarem. Um pouco. Tem que subir aquele morro, respondeu a menina, apontando pela janela para uma elevação a alguns quilômetros de distância. O sol ainda estava baixo quando começaram a jornada. Clarinha servia de apoio para Bernardo, que caminhava com extrema dificuldade. O terreno árido e pedregoso não ajudava. Várias vezes tiveram que parar para que ele recuperasse o fôlego. Por que você está me ajudando, Clarinha? Perguntou Bernardo durante uma dessas pausas. Você poderia simplesmente ter me deixado lá.
A menina ficou em silêncio por alguns instantes antes de responder. Não sei. Acho que é porque já vi muita gente virar o rosto quando eu precisei de ajuda. Não queria fazer igual. Aquela resposta simples vinda de uma criança que o mundo havia abandonado atingiu Bernardo como um soco no estômago. Ele, que sempre viveu cercado de pessoas interesseiras, que mediam cada favor pelo retorno que poderiam obter, estava sendo salvo por alguém que ajudava, sem esperar nada em troca. Continuaram a caminhada lenta e dolorosa. O sol já estava alto quando começaram a subir o morro. Bernardo sentia que suas forças estavam no limite. Cada passo era uma batalha contra a gravidade e contra seu corpo debilitado. Estamos quase lá, encorajou Clarinha. Só mais um pouquinho. Quando finalmente chegaram ao topo, Bernardo desabou no chão exausto. A vista dali era impressionante. Podia-se ver a vastidão do sertão pernambucano se estendendo até onde a vista alcançava, com o Rio São Francisco como uma linha prateada ao longe. Clarinha tirou o celular da sacola e o ligou. Vamos ver se pega sinal aqui. Bernardo observou entre a consciência e a inconsciência aquela menina franzina, manuseando o aparelho quebrado com uma familiaridade surpreendente. Após alguns minutos de tentativas, o rosto dela se iluminou. Tá pegando! Tem uma barrinha. De sinal, exclamou entregando o celular a Bernardo. Liga rápido antes que caia. Com dedos trêmulos, Bernardo discou o número de Renata Oliveira, sua amiga de longa data e delegada em Recife. Cada toque parecia durar uma eternidade. Finalmente, uma voz familiar atendeu. Alô? Renata, sou eu, Bernardo. Sua voz estava fraca. Bernardo, meu Deus, onde você está? Todo mundo está te procurando há dias, a polícia. Escuta, interrompeu ele, sabendo que a ligação poderia cair a qualquer momento. Fui sequestrado. Estou no sertão, perto de Petrolina. Preciso de ajuda urgente. Você está ferido? Estou com febre alta, desidratado, mas estou vivo graças a uma menina, Clarinha. Ela me salvou. Bernardo olhou para a criança que observava tensa a conversa. Renata, quando vierem me buscar, ela vem comigo. Não quero que a levem para nenhum abrigo, entendeu? Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Renata provavelmente estava processando o pedido incomum. Bernardo, você sabe que há procedimentos. Prometa, Renata. Ela salvou minha vida. Eu me responsabilizo por... Ela? Outro silêncio. Está bem, vou fazer o possível. Agora precisamos encontrar vocês. Consegue descrever onde estão? Bernardo passou o telefone para Clarinha, que, surpreendentemente, conseguiu dar indicações precisas de sua localização, mencionando pontos de referência que só quem conhecia bem a região saberia. Estamos indo, disse Renata antes de desligar. Fiquem onde estão. E Bernardo, fico feliz que esteja vivo. A ligação foi encerrada e Clarinha guardou o celular. E agora? Agora esperamos, respondeu Bernardo, sentindo um leve alívio. Eles vão nos encontrar. A espera, no entanto, seria mais difícil do que imaginavam. Não tinham água suficiente e o sol do meio-dia era impiedoso. Clarinha improvisou uma sombra com galhos e sua própria sacola, mas era pouco para protegê-los do calor. Bernardo sentia a febre aumentar novamente. Em meio ao delírio, começou a falar sobre sua vida em Recife, sobre a empresa que construiu do zero, sobre a casa na praia que tanto amava. Falou também sobre a solidão que sentia, apesar de estar sempre cercado de pessoas. Sabe, Clarinha, às vezes me pergunto se alguém sentiria minha falta se eu simplesmente desaparecesse, murmurou ele. Tenho sócios, funcionários, até algumas namoradas ao longo dos anos, mas ninguém que realmente se importasse. A menina o escutava em silêncio, ocasionalmente molhando os lábios dele com as últimas gotas de água que tinham. O senhor não tem família? Perguntou ela finalmente. Meus pais já se foram há muitos anos. Nunca me casei, não tenho filhos. Acho que me dediquei tanto ao trabalho que esqueci de viver. Clarinha assentiu, como se compreendesse perfeitamente o que ele dizia, apesar de sua pouca idade. Eu também não tenho família, somos parecidos.
Aquela observação inocente tocou Bernardo profundamente. De fato, apesar das diferenças abismais em suas condições de vida, ambos compartilhavam uma solidão fundamental. As horas se arrastavam. Bernardo alternava entre momentos de lucidez e delírio. Em um desses momentos, agarrou a mão de Clarinha, com força. Se eu não sobreviver a isso, quero que você pegue meu relógio. Vale muito dinheiro, pode garantir seu futuro. Não fala besteira, respondeu a menina, visivelmente incomodada. O senhor não vai acabar. Vai ficar bom. Eu sei. Foi quando ouviram o som de motores ao longe. Clarinha se levantou de um salto, tentando identificar a origem do barulho. São motos, disse ela com medo na voz. Podem ser aqueles homens que amarraram o senhor. O pânico tomou conta de Bernardo. Tinha sido tão ingênuo em pensar que seria fácil. É claro que os sequestradores voltariam para verificar se ele ainda estava onde o deixaram, e ao não encontrá-lo, começariam a procurar. Precisamos nos esconder, sussurrou ele. Clarinha olhou ao redor desesperada. Não havia muitas opções no topo daquele morro exposto, mas então seus olhos avistaram uma pequena fenda entre as rochas, não muito longe de onde estavam. Ali, apontou ela. Vem, rápido! Com uma força que não sabia que ainda possuía, Bernardo se arrastou junto com Clarinha até a abertura entre as pedras. Era um espaço apertado, mas suficiente para ocultá-los se não fossem procurados com muito cuidado. Os sons dos motores se aproximavam. Clarinha colocou a mão sobre a boca de Bernardo, sinalizando para que ficasse em absoluto silêncio. Através de uma pequena abertura, puderam ver 3 motocicletas subindo o morro, levantando poeira. Os homens pararam não muito longe de onde estavam escondidos. Usavam capacetes que escondiam seus rostos. Começaram a vasculhar a área, gritando entre "Celsi, ele tem que estar por aqui. O sinal do celular veio deste lugar." Bernardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eles haviam rastreado a ligação. Como fora estúpido em não pensar nisso. Clarinha apertou sua mão, os olhos arregalados de medo. Os minutos seguintes foram os mais longos de suas vidas. Os homens vasculhavam cada pedra, cada arbusto, aproximando-se perigosamente de seu esconderijo. Bernardo podia sentir o coração de Clarinha batendo acelerado junto ao seu. Foi quando ouviram o som de sirenes ao longe. Os homens nas motocicletas também escutaram, parando imediatamente sua busca. Trocaram olhares nervosos, visíveis mesmo através dos capacetes. "É a polícia! Vamos embora!" gritou um deles correndo para sua moto. Em questão de segundos, os 3 aceleraram morro abaixo, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Bernardo e Clarinha permaneceram imóveis em seu esconderijo, temendo que fosse uma armadilha. "Será que já podemos sair?" sussurrou a menina após alguns minutos de silêncio. Bernardo, cuja febre parecia ter diminuído momentaneamente devido à adrenalina, fez sinal para que esperassem mais um pouco. O som das sirenes se aproximava cada vez mais. Finalmente, avistaram 3 viaturas subindo o morro com dificuldade pelo terreno acidentado. À frente do comboio, uma caminhonete preta, que Bernardo reconheceu imediatamente como sendo de Renata. "É ela", murmurou para Clarinha. "Podemos sair agora." Com dificuldade, emergiram de seu esconderijo. Bernardo tentou gritar, mas sua voz estava fraca demais. Foi Clarinha quem correu para o meio do platô, acenando freneticamente com os braços. "Aqui, estamos aqui." Os veículos pararam e várias pessoas saltaram deles. À frente, uma mulher de cabelos cacheados presos em um coque, usando um colete, à prova de balas sobre a camisa social, Renata Oliveira. Seus olhos se arregalaram ao ver o estado de Bernardo, que mal conseguia ficar em pé, apoiando-se em Clarinha. "Meu Deus, Bernardo!" Renata correu em sua direção, seguida por 2 paramédicos. "O que fizeram com você?" Bernardo tentou sorrir, mas o gesto se transformou em uma careta de dor. "Demorou, hein? Estava começando a pensar que teria que morar aqui." Enquanto os paramédicos o examinavam rapidamente, Renata se agachou para ficar na altura de Clarinha, que observava tudo com olhos desconfiados. "Você deve ser a Clarinha."
Bernardo me contou que você salvou a vida dele. A menina não respondeu, mantendo os braços cruzados em uma postura defensiva. Estou aqui para ajudar vocês dois, continuou Renata, com voz gentil. Você fez algo muito corajoso, sabia? Vocês vão me levar para o abrigo? Perguntou Clarinha diretamente sem rodeios. Renata hesitou, olhando para Bernardo, que estava sendo colocado em uma maca. Por enquanto você vai ficar com a gente. Bernardo insistiu muito nisso. Eu não vou para o abrigo, declarou a menina, dando um passo para trás. Prefiro voltar para o meu ônibus. Clarinha? Chamou Bernardo fracamente da maca. Venha comigo. Lembra da promessa? Eu vou cuidar de você. A menina olhou para ele e depois para Renata, claramente em conflito. Finalmente assentiu relutantemente. Tá bom, mas se tentarem me enganar, eu fujo. Sei como fazer isso. Renata sorriu impressionada com a determinação daquela criança. Ninguém vai enganar você. Palavra de delegada. Durante o trajeto até Petrolina, Clarinha permaneceu ao lado de Bernardo na ambulância, segurando sua mão com força. Empresário recebia soro intravenoso e tinha sido medicado para baixar a febre, mas ainda estava em estado preocupante. Onde exatamente encontraram ele? Perguntou Renata à menina, que observava ansiosamente os paramédicos trabalharem. Perto do meu ônibus. Estava amarrado num poste velho, todo machucado. E você mora sozinha nesse ônibus abandonado? Clarinha assentiu. Faz quase 2 anos. Desde que minha mãe foi trabalhar em São Paulo e nunca mais voltou. Renata trocou olhares significativos com um dos policiais que os acompanhava. A situação daquela criança era claramente um caso para o conselho tutelar. Mas Bernardo havia sido enfático em seu pedido, e ela conhecia o amigo bem o suficiente para saber que ele não faria tal solicitação sem um bom motivo. Chegaram ao Hospital Regional de Petrolina em tempo recorde. Bernardo foi imediatamente levado para a emergência, enquanto Renata ficou encarregada de Clarinha, que olhava assustada para o ambiente hospitalar. Nunca esteve num hospital antes? Perguntou a delegada. Só uma vez, quando cortei o pé num vidro, mas não gosto daqui. Tem cheiro ruim. Renata sorriu compreensiva. É o cheiro dos produtos de limpeza. Vamos para a cantina comer alguma coisa enquanto esperam os médicos atenderem Bernardo, ok? Na cantina do hospital, Clarinha devorou um sanduíche e um suco como se não comesse há dias, o que provavelmente era verdade. Renata a observava com uma mistura de admiração e tristeza. Como uma criança tão jovem havia sobrevivido sozinha por tanto tempo. Clarinha, preciso que você me conte tudo o que sabe sobre o sequestro de Bernardo. Viu alguma coisa antes de encontrá-lo? Ouviu alguma conversa? A menina negou com a cabeça. Só achei ele lá, amarrado, mas... Ela hesitou. Mas o quê? Pode falar, estou aqui para ajudar. Quando estava cortando as cordas, vi uma tatuagem no braço de um dos homens que passou por lá antes. Era uma cobra enrolada num punhal. Renata imediatamente pegou seu celular e fez algumas anotações. Aquele era um detalhe importante que poderia ajudar na investigação. Após algumas horas de espera, um médico finalmente veio falar com elas. Bernardo estava estável, mas precisaria ficar internado por alguns dias. Desidratação severa, a insolação, algumas contusões e um princípio de infecção nos ferimentos dos pulsos. Posso ver ele? Perguntou Clarinha, ansiosa. O médico olhou para Renata, que assentiu. Ela é... família, disse a delegada, surpreendendo-se com suas próprias palavras. No quarto do hospital, Bernardo estava acordado, conectado a monitores e com soro no braço. Seu rosto se iluminou quando viu Clarinha entrar timidamente. Oi, campeã, disse ele, com a voz ainda fraca, mas mais firme que antes. O senhor vai ficar bom? Perguntou ela, aproximando-se da cama. Vou sim, graças a você. Bernardo estendeu a mão para a menina, que a segurou. Agora preciso cumprir minha promessa. Renata, que observava a cena da porta, entrou. No quarto. Bernardo, precisamos conversar sobre isso. A situação da Clarinha é complicada. Legalmente, ela deveria ir para um abrigo até que... Não, interrompeu Bernardo, com uma firmeza surpreendente para alguém em seu estado.
Ela fica comigo. Vou solicitar a guarda provisória assim que sair daqui. Você está falando sério? Renata parecia incrédula. Bernardo, você é solteiro, workaholic. Nunca demonstrou interesse em ter filhos. As pessoas mudam, Renata. Ele olhou para Clarinha, que acompanhava a conversa com olhos atentos. Quando você está amarrado a um poste no meio do sertão, prestes a morrer, suas prioridades se ajustam rapidamente. Renata suspirou, conhecendo bem o amigo, para saber que quando tomava uma decisão, dificilmente voltava atrás. Vou ver o que posso fazer, mas vai ser complicado. Ela nem sequer tem documentação atualizada, pelo que entendi. Encontraremos um jeito. Bernardo apertou a mão de Clarinha. O importante é que ela não volte para aquele ônibus, ou vá para um abrigo, prometia ela. A delegada assentiu, rendendo-se temporariamente. Bem, por enquanto, ela pode ficar no hotel comigo enquanto você está internado. Depois veremos. Clarinha, que até então apenas observava, finalmente falou. E minhas coisas? Tenho coisas importantes no ônibus. Que coisas? Perguntou Renata, curiosa. Meus desenhos, minha boneca e o seu José. Quem é seu José? Perguntou Bernardo. Meu gato. Ele aparece de vez em quando para comer. Não posso abandonar ele. Renata sorriu, tocada pela preocupação da menina. Podemos buscar suas coisas amanhã. E quanto? Ao seu José, veremos se o encontramos, ok? Satisfeita com a resposta, Clarinha voltou sua atenção para Bernardo. O senhor mora numa casa grande, né? Sim, tem um apartamento em Recife, na praia de Boa Viagem. Você vai gostar de lá. Tem piscina no prédio. Os olhos da menina se arregalaram. Piscina de verdade, com água limpa? Bernardo riu, apesar da dor que isso causou. Sim, com água limpinha. E você vai poder nadar todos os dias, se quiser. Eu não sei nadar, confessou Clarinha, um pouco envergonhada. Eu te ensino. Ou contratamos um professor. O que você preferir. A conversa continuou por algum tempo, com Clarinha fazendo perguntas sobre como seria sua nova vida, e Bernardo respondendo pacientemente, pintando um quadro de um futuro que horas antes nenhum dos dois poderia imaginar. Renata observava, tudo com uma mistura de admiração e preocupação. Conhecia Bernardo há anos, e nunca o vira tão determinado em relação a algo que não fosse negócios. Ao mesmo tempo, sabia dos enormes obstáculos legais e burocráticos que enfrentariam. Um empresário solteiro, sem experiência com crianças, querendo obter a guarda de uma menina, que vivia em situação de rua. Os tribunais seriam céticos, no mínimo. Mas havia algo na interação entre os dois que a tocava profundamente, uma conexão genuína que transcendia as circunstâncias extraordinárias de seu encontro. Talvez, pensou ela, fosse exatamente disso que ambos precisavam. Clarinha de alguém que realmente se importasse com ela. E Bernardo de algo que desse um propósito maior à sua vida, além do acúmulo de riqueza e poder. Está ficando tarde, disse Renata finalmente. Clarinha, precisamos ir para o hotel agora. Bernardo precisa descansar e amanhã será um longo dia. A menina relutou em soltar a mão de Bernardo. Promete que não vai embora sem mim? Prometo, respondeu ele, com uma seriedade que não deixava dúvidas. Amanhã estarei aqui te esperando. No caminho para o hotel, Clarinha permaneceu silenciosa, olhando pela janela da viatura o céu estrelado do sertão. Renata tentou iniciar uma conversa algumas vezes, mas recebeu apenas respostas monossilábicas. Já no quarto do hotel, enquanto ajudava a menina a tomar um banho, provavelmente o primeiro com água quente em muito tempo, Renata finalmente conseguiu quebrar o gelo. Você realmente salvou a vida dele, sabia? Os médicos disseram que ele não aguentaria mais um dia naquelas condições. Clarinha deu de ombros, mas um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Fiz o que qualquer um faria. Não, Clarinha. Não foi o que qualquer um faria. Foi extraordinário. Você é uma menina muito especial. Após o banho, vestida com uma camiseta emprestada que servia como camisola, Clarinha sentou-se na cama, observando Renata preparar um chá. Dona Renata, chamou ela, com uma voz subitamente pequena. O seu Bernardo vai mesmo me levar com ele, ou é só conversa? A delegada se virou, vendo a vulnerabilidade nos olhos daquela criança que até então mostrava apenas força e determinação.
Conheço Bernardo há muitos anos, Clarinha. Ele é um homem de palavra. Se ele prometeu, vai cumprir. Mas e se ele mudar de ideia quando ficar bom? Gente rica costuma esquecer as promessas quando não precisa mais de ajuda. Renata sentou-se ao lado dela na cama. Bernardo não é assim. E além disso, você não apenas o ajudou. Você mudou algo dentro dele. Vi nos olhos dele hoje. Ele está diferente. Clarinha pareceu refletir sobre isso enquanto segurava a xícara de chá com ambas as mãos. Eu também tô diferente, confessou finalmente. Nunca pensei que ia sair daquele ônibus, que ia conhecer gente como vocês. A vida às vezes nos surpreende, não é? Renata sorriu acariciando os cabelos da menina. Agora vamos dormir. Amanhã será um novo dia, o primeiro de muitos na sua nova vida. Enquanto Clarinha finalmente sucumbia ao cansaço, Renata ficou acordada, fazendo ligações e enviando mensagens. Sabia que os próximos dias seriam cruciais. A investigação sobre o sequestro de Bernardo precisava avançar rapidamente e, ao mesmo tempo, precisavam encontrar uma solução legal para a situação de Clarinha. Era uma missão quase impossível, mas ao observar a menina dormindo pacificamente, talvez pela primeira vez em anos sem medo ou preocupação, Renata soube que valeria a pena lutar por aquela causa. Algumas histórias simplesmente precisavam ter um final feliz. 3 semanas. Depois Bernardo e Clarinha chegavam a Recife. A recuperação do empresário havia sido mais lenta do que o esperado, mas finalmente recebera alta. Durante esse período, Renata havia movido montanhas para regularizar, ao menos temporariamente, a situação de Clarinha. Com a ajuda de alguns contatos no judiciário, conseguiu uma guarda provisória para Bernardo, válida por 6 meses, período no qual o processo de adoção definitivo seria avaliado. O carro de Bernardo, dirigido por seu motorista particular, Josias, atravessava a ponte que ligava Olinda a Recife. Era fim de tarde, e o sol se punha sobre o rio Capibaribe, pintando o céu de laranja e rosa. Clarinha tinha o rosto colado na janela, observando maravilhada os prédios altos que se erguiam à beira-mar. É tudo tão grande, murmurou ela, impressionada. Bernardo sorriu, observando-a com carinho. Nas últimas semanas, um vínculo forte havia se formado entre eles. A menina desconfiada e arredia aos poucos dava lugar a uma criança curiosa e vibrante, ansiosa por descobrir o mundo que se abria diante dela. Aquele é o nosso prédio, disse Bernardo, apontando para um edifício imponente à beira-mar de Boa Viagem. Apartamento 1201, 12º andar. A gente vai morar nas nuvens? Perguntou Clarinha, arrancando risadas de Bernardo e Josias. Quase isso. De lá dá para ver o mar inteiro. Os olhos da menina brilharam. Durante o tempo em Petrolina, Renata havia levado algumas roupas novas para ela, mas Clarinha ainda usava seu velho boné desbotado, que se recusava a trocar. Era uma das poucas coisas que trouxera de seu antigo lar, junto com a boneca de pano, sem um braço que chamava de Mariquinha, alguns desenhos feitos a lápis e, para surpresa de todos, o gato Seu José, que apareceu no exato dia em que foram buscar seus pertences. O porteiro do edifício, seu antenor, observou curioso quando o carro estacionou e Bernardo desceu, seguido pela pequena figura de Clarinha, que carregava uma caixa de papelão com o gato dentro. Boa tarde, seu Bernardo. Que bom ver o senhor de volta. O porteiro sorriu, mas seus olhos não escondiam a curiosidade sobre a criança. Obrigado, antenor. Esta é Clarinha, minha filha. Bernardo hesitou brevemente antes da última palavra, ainda se acostumando à ideia. Ela vai morar comigo a partir de hoje. O porteiro arregalou os olhos, mas disfarçou rapidamente. Muito prazer, Clarinha. Seja bem-vinda ao edifício Atlântico. A menina apenas acenou com a cabeça, intimidada pelo ambiente luxuoso e pelas pessoas bem vestidas que passavam pelo saguão. No elevador, Clarinha segurou a mão de Bernardo com força. As pessoas vão ficar me olhando assim o tempo todo? Sussurrou. Só no começo. Logo vão se acostumar, e você também. Quando a porta do apartamento se abriu, Clarinha ficou paralisada na entrada. O espaço era imenso, com grandes janelas que iam do chão ao teto,
revelando uma vista panorâmica do Oceano Atlântico. A decoração era moderna e minimalista, tons de branco e azul predominando no ambiente. "Pode entrar", encorajou Bernardo. "Esta é sua casa agora." Timidamente, Clarinha deu alguns passos para dentro, ainda carregando a caixa com seu José. O gato, sentindo que o movimento havia parado, miou baixinho. "Onde o seu José vai ficar?" perguntou ela, preocupada. "Bem, normalmente não é permitido animais no prédio, mas..." Bernardo sorriu, fazendo um gesto de quem guarda um segredo. "Eu sou o síndico. Vamos fazer uma exceção para o seu José." Clarinha sorriu, relaxando um pouco. Bernardo a conduziu pelo apartamento, mostrando a cozinha ampla e moderna, a sala de estar com uma enorme TV, seu escritório repleto de livros e, finalmente, os quartos. "Este é o seu", disse ele, abrindo uma porta. Clarinha prendeu a respiração. O quarto, claramente preparado às pressas para sua chegada, tinha uma cama grande com lençóis azuis, uma escrivaninha e estantes ainda vazias. Havia também uma caixa de brinquedos novos no canto e, na parede oposta à cama, uma janela que oferecia a mesma vista espetacular do oceano. É tudo meu?" perguntou ela, incrédula. "Tudo seu. Podemos decorar como você quiser nos próximos dias. Pintar as paredes, comprar mais móveis, o que você preferir." A menina soltou. "Seu." José, que imediatamente começou a explorar o novo território, cheirando cada canto com desconfiança felina. Clarinha caminhou até a janela, observando a praia de Boa Viagem se estendendo por quilômetros, o mar calmo refletindo o céu alaranjado do fim de tarde. "Nunca vi o mar de perto", confessou ela. "Amanhã podemos descer à praia se você quiser." Ela assentiu, ainda absorvendo tudo. Parecia um sonho, do tipo que tinha ocasionalmente no velho ônibus, apenas para acordar com a dura realidade de sua vida solitária. O jantar daquela noite foi pedido por delivery, comida japonesa, algo que Clarinha nunca havia experimentado. Sentados à mesa da sala de jantar, com vista para a cidade iluminada, Bernardo observava divertido as tentativas da menina de usar os hashis. "Não consigo pegar o negócio", reclamou ela, frustrada, depois de várias tentativas fracassadas. "Pode usar o garfo", ofereceu Bernardo, entregando-lhe os talheres ocidentais. "Levei anos para aprender a usar hashis corretamente." A conversa fluiu surpreendentemente fácil, considerando o abismo que separava suas experiências de vida. Clarinha contou sobre seu dia a dia no ônibus, sobre como encontrava maneiras criativas de conseguir comida e água, sobre as pessoas que ocasionalmente a ajudavam na feira de Petrolina. "E você nunca pensou em pedir ajuda? Ir à polícia ou a alguma instituição?" perguntou Bernardo. Clarinha negou veementemente. "Quando minha mãe sumiu, fiquei um tempo na casa da minha tia. Mas ela bebia muito e me batia. Um dia, uma vizinha chamou o conselho tutelar. Eles me levaram para um abrigo." Ela estremeceu com a lembrança. "Foi horrível. As crianças maiores roubavam nossa comida, as cuidadoras gritavam o tempo todo. Fugi na primeira semana e nunca mais voltei." Bernardo sentiu uma onda de raiva ao imaginar o que aquela criança havia passado. Como o sistema podia falhar tão miseravelmente com alguém tão jovem e vulnerável? "Bem, isso não vai acontecer de novo", garantiu ele, segurando a mão pequena de Clarinha sobre a mesa. "Você está segura agora." Após o jantar, Bernardo ajudou a menina a organizar suas poucas posses no novo quarto. A boneca Mariquinha ganhou um lugar especial na cama. Seus desenhos foram cuidadosamente colocados na parede com fita adesiva, e uma caixa de areia improvisada foi instalada no banheiro para seu José. Quando chegou a hora de dormir, Clarinha pareceu subitamente ansiosa. "E se eu acordar e tudo isso tiver sido um sonho?" perguntou ela, sentada na beira da cama enorme, parecendo ainda menor em contraste. Bernardo se sentou ao lado dela. "Não é um sonho, Clarinha. Prometo. Estarei aqui quando você acordar. E no dia seguinte e no outro também." Ela assentiu, mas ainda parecia insegura. "Posso deixar a luz acesa?" "Claro. E se precisar de qualquer coisa durante a noite, meu quarto é logo ali, a segunda porta à direita." Depois de se certificar que Clarinha estava confortável,
Bernardo foi para seu próprio quarto, exausto física e emocionalmente. As últimas semanas haviam sido uma montanha-russa. O sequestro, o resgate, a recuperação no hospital e agora a responsabilidade por uma criança. Sua vida, antes tão previsível e organizada, agora era um território completamente desconhecido. Deitado, em sua cama, observando as luzes da cidade pela janela, Bernardo refletiu sobre o que havia feito. Parte dele ainda não acreditava que havia solicitado a guarda de uma criança. Ele, que sempre priorizou a carreira acima de relacionamentos, que nunca demonstrou interesse em formar uma família tradicional. O que seus sócios diriam? E os acionistas da empresa? Como equilibraria as demandas de seu trabalho com as necessidades de Clarinha? Mas outra parte, uma que parecia despertar de um longo sono, sabia que havia tomado a decisão certa. Quando estava amarrado àquele poste, certo de que morreria ali, sozinho e esquecido, havia feito promessas a si mesmo. Prometeu que, se sobrevivesse, viveria diferente. Daria mais valor às pessoas, menos às coisas. Aquela experiência havia escancarado um vazio em sua vida que nenhum sucesso profissional conseguira preencher. E então apareceu Clarinha, uma criança que a vida havia tratado com crueldade desde o início, mas que ainda assim teve a coragem de ajudar um estranho sem esperar nada em troca. Como poderia simplesmente agradecer e seguir seu caminho, deixando-a naquele ônibus abandonado? Seus pensamentos foram interrompidos por um leve rangido da porta. Bernardo se sentou na cama e viu a pequena silhueta de Clarinha parada na entrada, abraçada à boneca sem braço. — Tudo bem, Clarinha? Perguntou ele preocupado. — Não consigo dormir, confessou ela, com voz embargada. A cama é muito macia e o barulho do ar-condicionado é estranho. Bernardo sorriu compreensivo. — Quer dormir aqui hoje? A menina assentiu timidamente. Ele afastou os lençóis, fazendo espaço para ela na enorme cama king size. Clarinha se acomodou, mantendo uma distância respeitosa, mas parecendo instantaneamente mais relaxada. — Melhor? Perguntou ele. Murmurou ela, já de olhos fechados. — Boa noite, seu Bernardo. — Pode me chamar só de Bernardo, respondeu ele suavemente. — Ou do que você preferir. Clarinha não respondeu, já respirando profundamente, vencida pelo cansaço. Bernardo ficou observando-a por um longo tempo. Esta pequena guerreira que o destino colocara em seu caminho. O contraste era surreal. Uma criança que vivia em um ônibus abandonado, agora dormindo em uma cama de luxo, em um dos endereços mais caros de Recife. Amanhã seria o primeiro dia de uma jornada completamente nova para ambos. Haveria desafios, sem dúvida. A adaptação de Clarinha à nova vida, à escola, as questões legais da adoção, os inevitáveis questionamentos sobre sua decisão repentina. Mas naquele momento, observando o sono tranquilo da menina, Bernardo sentiu uma certeza que há muito não experimentava. Estava no caminho certo. Os primeiros raios de sol que entravam pela janela acordaram Clarinha. Por um momento, ela ficou desorientada sem reconhecer onde estava. Então as memórias da noite anterior voltaram, e ela virou a cabeça para encontrar Bernardo ainda dormindo ao seu lado. Silenciosamente, levantou-se e caminhou até a janela. A vista era de tirar o fôlego. O Oceano Atlântico se estendia até o horizonte. As primeiras pessoas já caminhavam pela orla e o céu estava de um azul intenso, sem nuvens. Tão diferente do céu do sertão, pensou ela. Seu José apareceu, na porta do quarto, miando para anunciar sua presença. Clarinha o pegou no colo, acariciando seu pelo. — A gente tá em casa, seu José, sussurrou ela para o gato. Uma casa de verdade. — Bom dia! A voz sonolenta de Bernardo veio da cama. — Dormiu bem? Clarinha se virou, ainda com o gato nos braços. — Dormi. Foi a primeira vez em muito tempo que não tive pesadelos. Bernardo sorriu, sentando-se na cama. — Que tal café da manhã? Depois podemos descer à praia como prometi. O rosto de Clarinha se iluminou. — Podemos mesmo? — Claro, mas primeiro vamos comprar um maiô para você. Não podemos ir à praia sem o equipamento adequado.
Após um café da manhã farto, Clarinha nunca havia visto tanta comida de uma só vez. Saíram para fazer compras. O shopping Recife Mall, com suas lojas elegantes e pessoas bem vestidas, era um mundo completamente estranho para a menina, que se agarrava à mão de Bernardo com força. As pessoas estão olhando para a gente, sussurrou ela, notando os olhares curiosos que recebiam. Estão olhando porque você é linda, respondeu Bernardo, tentando tranquilizá-la. Na loja infantil, uma vendedora sorridente os atendeu. Posso ajudar? Estamos procurando roupas para minha filha, respondeu Bernardo com naturalidade, surpreendendo até a si mesmo com a facilidade com que a palavra saiu. Maiô, roupas de praia e roupas para o dia a dia também. Clarinha experimentou mais roupas naquele dia do que em toda a sua vida. Saíram da loja com várias sacolas, contendo não apenas o maiô desejado, mas também vestidos, shorts, camisetas, sapatos e até mesmo alguns brinquedos que Bernardo insistiu em comprar. Não preciso. De tudo isso, protestou ela, enquanto caminhavam pelo shopping. Eu sei, mas quero que você tenha. À tarde, finalmente foram à praia. Bernardo observou emocionado a reação de Clarinha ao sentir a areia sob os pés e ver o oceano de perto pela primeira vez. Ela correu até a beira d'água, parando abruptamente, quando a primeira onda molhou seus pés. É salgada mesmo, exclamou rindo. Passaram horas na praia, construindo castelos de areia, coletando conchas e simplesmente apreciando o momento. Clarinha, apesar de sua resistência inicial à água, logo estava pulando as pequenas ondas, segurando a mão de Bernardo com confiança. Foi um dia perfeito, o primeiro de muitos que viriam. Mas, enquanto observava Clarinha brincar na areia, Bernardo sabia que a realidade logo bateria à porta. Amanhã precisaria retornar ao trabalho, enfrentar as perguntas dos colegas, explicar sua ausência prolongada e, o mais importante, apresentar Clarinha ao mundo que agora seria o dela. O primeiro dia de Bernardo de volta a Vasconcelos Tech, sua empresa de desenvolvimento de software, foi como esperava. Um turbilhão de reuniões, questionamentos e olhares curiosos. A notícia de seu sequestro havia sido mantida em relativo sigilo, graças aos esforços de Renata e da assessoria de imprensa da empresa. Mas era impossível esconder completamente um evento daquela magnitude. Os acionistas estão preocupados. Bernardo, disse Ricardo Menezes, seu sócio e diretor financeiro, durante uma reunião a portas fechadas. 3 semanas sem comunicação e agora você volta com uma filha. Bernardo suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Sei que parece loucura, Ricardo, mas Clarinha salvou minha vida, literalmente. E quando vi a situação em que ela vivia, não pude simplesmente virar as costas. Entendo o sentimento de gratidão, mas adoção? Isso é um compromisso para a vida toda. Estou ciente disso. Ricardo o observou por um momento, tentando decifrar o amigo de longa data. Você mudou, Bernardo. Há algo diferente em você. Quase morrer faz isso com uma pessoa, respondeu ele com um sorriso irônico. Faz você pensar no que realmente importa. Enquanto isso, em um colégio particular no bairro de Boa Viagem, Clarinha enfrentava seus próprios desafios. Após algumas avaliações rápidas, descobriu-se que, apesar de ter frequentado a escola apenas até o 3º ano, ela tinha conhecimentos equivalentes ao 5º ano em algumas matérias, graças à sua curiosidade natural e aos livros que, ocasionalmente, conseguia. Ela é extremamente inteligente, explicou a coordenadora pedagógica Dona Márcia a Bernardo no fim daquele primeiro dia. Mas há lacunas significativas em sua educação e, claro, a adaptação social será um desafio. Bernardo observou Clarinha no pátio, sentada sozinha em um banco, enquanto as outras crianças brincavam em grupos. Ela ainda usava o velho boné, mesmo com o uniforme novo do colégio. Como foi o primeiro dia? Perguntou ele, aproximando-se. Clarinha deu de ombros. Diferente, a professora fala muito rápido. Fez algum amigo? Ela negou com a cabeça. Eles ficam perguntando por que eu uso esse boné. Uma menina chamada Bruna disse que é feio e sujo. Bernardo sentiu uma pontada de raiva. E o que você? Respondeu. Nada, só saí de perto.
Clarinha ajustou o boné, um gesto que Bernardo já reconhecia como defensivo. Posso não vir mais? Clarinha, a escola é importante. Sei que é difícil no começo, mas vai melhorar, prometo. A menina não parecia convencida, mas não argumentou. No caminho de volta para casa, Bernardo tentou animá-la, falando sobre projetos para o fim de semana, mas Clarinha permaneceu quieta, olhando pela janela do carro. Foi somente à noite, enquanto jantavam, que ela finalmente falou sobre o que a incomodava. As crianças da escola são diferentes de mim, disse ela, brincando com a comida no prato. Elas falam de viagens, de videogames, de festas. Eu não sei nada disso. Bernardo pousou o garfo, dando total atenção a ela. Você tem experiências diferentes, Clarinha. Não melhores nem piores, apenas diferentes. Mas elas riem de mim, do jeito que eu falo das coisas que não sei. Crianças podem ser cruéis às vezes, admitiu Bernardo. Mas nem todas são assim. Você vai encontrar amigos que a valorizam pelo que você é. Clarinha ficou em silêncio por um momento. Então levantou os olhos para Bernardo. Por que você quer mesmo me adotar? É só porque eu te ajudei? A pergunta o pegou de surpresa. No início talvez tenha sido gratidão, sim, respondeu honestamente. Mas agora é porque quero ver você crescer, estudar, realizar seus sonhos. Quero ser parte da sua vida, Clarinha. Mesmo se eu não for boa na escola? Mesmo se as outras crianças não gostarem de mim? Mesmo assim, garantiu ele segurando a mão dela sobre a mesa. Nada vai mudar isso. Aquela conversa pareceu acalmar Clarinha temporariamente, mas os desafios estavam apenas começando. Nas semanas seguintes, tanto Bernardo quanto a menina precisaram ajustar suas rotinas e expectativas. Para Clarinha, a vida estruturada, acordar cedo, ir à escola, fazer lição de casa, dormir em horários regulares, era completamente nova. Ela, que sempre viveu sem regras ou horários, ocasionalmente se rebelava contra as novas limitações. Não quero tomar banho agora, gritou certa noite, quando Bernardo insistiu que já estava tarde. No ônibus eu tomava banho quando queria. Mas agora você tem aula amanhã cedo, argumentou Bernardo, tentando manter a calma. E tomar banho à noite ajuda a dormir melhor. Não me importo. Você não manda em mim. Bernardo respirou fundo. Nunca havia lidado com uma criança em crise, de raiva antes. O que os pais normalmente faziam nessas situações? Clarinha, disse ele suavemente, agachando-se para ficar na altura dela. Sei que é difícil se acostumar com tantas regras novas, mas elas existem por um motivo. Quero que você seja saudável e feliz. Eu era feliz no meu ônibus também, murmurou ela, mas o tom já era menos combativo. Eu sei, e você pode sentir falta de algumas coisas de lá. É normal. Quando nos mudamos para um lugar novo, sempre deixamos algo para trás. Aos poucos a resistência dela diminuiu, e ela acabou concordando com o banho. Mais tarde, quando Bernardo foi dar boa noite, encontrou-a abraçada à boneca Mariquinha, com seu José confortavelmente instalado aos pés da cama. Desculpa por gritar, disse ela em voz baixa. Tudo bem. Estamos aprendendo juntos, não é? Para Bernardo, os desafios eram de outra natureza. Acostumado a dedicar praticamente todo o seu tempo à empresa, agora precisava equilibrar trabalho e paternidade. Reuniões eram remarcadas para que pudesse buscar Clarinha na escola. Viagens de negócios antes frequentes eram adiadas ou canceladas. Noites de trabalho até tarde eram substituídas por jantares em família e ajuda com a lição de casa. Seus sócios e funcionários notaram a mudança. Alguns admiravam o novo Bernardo, mais humano e acessível. Outros, especialmente os mais ambiciosos, viam a mudança como sinal de fraqueza, uma oportunidade para avançar em territórios antes dominados por ele. Uma tarde, enquanto ajudava Clarinha com uma lição de matemática particularmente difícil, Bernardo recebeu uma ligação de Ricardo. Precisamos conversar, disse o sócio com tom grave. Houve uma reunião do conselho hoje. Alguns acionistas estão questionando sua dedicação à empresa desde que voltou. Bernardo sentiu o estômago afundar. O que exatamente estão dizendo? Que você está distante, que importantes decisões estão sendo adiadas,
que a empresa está perdendo oportunidades de mercado. Edson Portela está liderando o movimento. Edson Portela, um dos principais acionistas e antigo rival de Bernardo dentro da empresa. Não era surpresa que aproveitasse qualquer sinal de fraqueza para atacar. Marque uma reunião extraordinária para amanhã, disse Bernardo decidido. Vou deixar algumas coisas claras. Quando desligou, percebeu que Clarinha o observava atentamente. Tá. Tudo bem? Perguntou ela, percebendo sua expressão tensa. Sim, só alguns problemas no trabalho, nada com que você precise se preocupar. Mas a menina não parecia convencida. É por minha causa, né? Porque você tá chegando mais cedo para ficar comigo. Bernardo se surpreendeu com a percepção dela. Não é sua culpa, Clarinha. São pessoas que não entendem que a vida é mais que trabalho e dinheiro. Eu posso ficar sozinha depois da escola, ofereceu ela. Já fiquei sozinha muito tempo antes. Não precisa se preocupar comigo. Aquelas palavras quebraram o coração de Bernardo. Era exatamente esse tipo de independência forçada, essa maturidade prematura nascida do abandono, que ele queria que Clarinha deixasse para trás. Não, você não vai ficar sozinha, disse ele firmemente. Tenho uma ideia melhor. Amanhã você vai comigo ao escritório depois da escola. Quero que conheça onde trabalho. Os olhos de Clarinha se arregalaram. Posso mesmo? Claro. Na verdade, acho que está na hora de todos conhecerem a razão pela qual redefini minhas prioridades. No dia seguinte, o burburinho no escritório da Vasconcelos Tech era intenso. A notícia de que Bernardo traria sua nova filha para conhecer a empresa se espalhou como fogo. Muitos funcionários, que só haviam ouvido rumores sobre a criança que salvara o chefe, estavam curiosos para conhecê-la. Quando Bernardo chegou com Clarinha pouco depois do horário da escola, um silêncio repentino caiu sobre o andar executivo. A menina, usando o uniforme escolar e o inseparável boné, segurava a mão de Bernardo com força, olhando ao redor com uma mistura de curiosidade e cautela. Pessoal, esta é Clarinha, anunciou Bernardo, com um sorriso orgulhoso. Clarinha, estes são alguns dos meus colegas de trabalho. Um a um os funcionários se aproximaram para cumprimentá-la. Alguns pareciam genuinamente encantados, outros claramente desconfortáveis com a presença de uma criança no ambiente. Corporativo. Clarinha respondia educadamente, mas com poucas palavras, claramente sentindo-se fora de seu elemento. Na sala de reuniões principal, o conselho de administração já estava reunido. Quando Bernardo entrou com Clarinha, Edson Portela não conseguiu esconder sua surpresa e desaprovação. Bernardo, não acho que uma reunião de acionistas seja lugar para crianças, disse ele, com um sorriso falso. Normalmente eu concordaria, Edson, mas já que vocês estão questionando minhas decisões pessoais e como elas afetam a empresa, achei apropriado que conhecessem o motivo dessas mudanças. Bernardo indicou uma cadeira para Clarinha ao lado da sua na cabeceira da mesa. A menina se sentou mantendo os olhos baixos, claramente intimidada pelos homens e mulheres de terno ao redor da mesa. Senhoras e senhores, começou Bernardo, sei que muitos de vocês têm dúvidas sobre minha dedicação à Vasconcelos Tech desde meu retorno. Permita-me esclarecer algumas coisas. Ele então contou, de forma sucinta mas poderosa, os eventos de seu sequestro e como Clarinha o salvara. Falou sobre a vida que ela levava, sobre a decisão de adotá-la e sobre como isso havia mudado sua perspectiva sobre o que realmente importava. Durante anos, dediquei cada minuto da minha vida a esta empresa. Construímos algo extraordinário, juntos, e tenho orgulho disso. Mas quando estava amarrado àquele poste, certo de que morreria, não pensei na empresa, nos contratos, nos lucros. Pensei nas coisas que nunca fiz, nas conexões humanas que sacrifiquei pelo trabalho. Bernardo colocou a mão no ombro de Clarinha, que agora o olhava com admiração. Esta menina me deu uma segunda chance de vida, e não pretendo desperdiçá-la, repetindo os mesmos erros. Sim, reduzi minhas horas de trabalho. Sim, estou delegando mais. Sim, estou colocando minha família em primeiro lugar, mas isso não significa que estou menos comprometido com o sucesso desta empresa. Edson Portela se remexeu desconfortavelmente em sua cadeira.
Ninguém questiona sua história inspiradora, Bernardo. Questionamos se você ainda é a pessoa certa para liderar a empresa neste momento crítico. Entendo sua preocupação, Edson, mas deixe-me mostrar algo. Bernardo projetou na tela uma série de gráficos e números. Estes são os resultados do último trimestre, comparados aos anteriores. Como podem ver, apesar de minha ausência forçada e de meu novo equilíbrio entre trabalho e família, os números continuam subindo. A diferença é que agora temos uma liderança mais distribuída, uma equipe mais empoderada. Os membros do conselho examinaram os dados com interesse. De fato, os resultados eram impressionantes. Talvez, continuou Bernardo, o que esta empresa precisava não era de um líder workaholic que controlava cada detalhe, mas de alguém que soubesse quando dar um passo atrás e confiar em sua equipe. Ricardo, que até então observava em silêncio, foi o primeiro a falar. Os números não mentem. Qualquer que seja a mudança em seu estilo de liderança, Bernardo, está funcionando. A reunião continuou por mais algum tempo, com discussões sobre estratégias futuras e novos projetos. Clarinha permaneceu surpreendentemente quieta e atenta, ocasionalmente fazendo um desenho no bloco de notas que Bernardo lidera. Quando a reunião finalmente terminou, a maioria dos membros do conselho se aproximou para cumprimentar Clarinha pessoalmente, agora com genuíno interesse. Edson Portela foi um dos últimos a sair, parando brevemente diante de Bernardo. Impressionante apresentação, disse ele secamente. Mas esteja avisado, estarei observando de perto. Um trimestre bom não significa uma tendência. Depois que todos saíram, Clarinha olhou para Bernardo com admiração. Você falou bonito, disse ela. Todo mundo ficou te ouvindo. Bernardo sorriu, cansado, mas satisfeito. Obrigado, pequena. Você também esteve ótima, muito paciente. Aquele homem de barba não gosta de mim, observou ela, referindo-se a Edson Portela. Ele não gosta de muita gente, respondeu Bernardo, guardando seus papéis. Não leve para o lado pessoal. No caminho de volta para casa, Clarinha estava inusualmente pensativa. Finalmente, quando já estavam quase chegando ao apartamento, ela quebrou o silêncio. Bernardo, sim, você acha que um dia eu posso trabalhar numa empresa grande como a sua? A pergunta o pegou de surpresa. Era a primeira vez que Clarinha falava sobre o futuro, sobre aspirações além do dia seguinte. Claro que sim, respondeu ele, sentindo uma onda de emoção. Você pode ser o que quiser, Clarinha. Médica, advogada, empresária, artista, o que seu coração desejar. Mesmo tendo começado diferente das outras crianças. Especialmente por isso. Você tem uma força e uma determinação que poucas pessoas têm. Vi isso no dia em que me encontrou, e vejo todos os dias desde então. Clarinha sorriu, um sorriso raro e genuíno que iluminou seu rosto. Então quero ser que nem você, ajudar as pessoas e fazer discursos que todo mundo presta atenção. Bernardo sentiu os olhos marejarem. Em poucas semanas, aquela criança havia transformado sua vida completamente. E agora, percebia que também estava transformando a dela, abrindo horizontes que antes pareciam inalcançáveis. Sabe o que pensei? Disse ele, tentando controlar a emoção na voz. Que tal mudarmos seu nome no registro? Como assim? Bem, quando a adoção for finalizada, você se tornará oficialmente minha filha. Pode escolher manter seu nome atual ou adicionar meu sobrenome. Os olhos de Clarinha brilharam. Eu posso ser Clarinha Vasconcelos? Clara Vasconcelos, corrigiu ele gentilmente. Um nome forte para uma menina forte. Clara Vasconcelos, repetiu ela, saboreando cada sílaba. Gostei. Parece nome de gente importante. Bernardo riu, mas por dentro seu coração transbordava. É nome de gente importante, sim. Muito importante para mim. A adaptação de Clarinha à nova vida continuava, com altos e baixos. Na escola, aos poucos começava a fazer amigos, principalmente depois que a professora de artes, Dona Cecília, descobriu seu talento para desenho. Os esboços que a menina fazia, mesmo com materiais simples, revelavam uma sensibilidade e percepção notáveis para alguém tão jovem. Ela tem um dom, comentou Dona Cecília com Bernardo durante uma reunião de pais.
Consegue captar emoções e detalhes que muitas crianças mais velhas não percebem. Em casa, a rotina também se estabilizava. Clarinha já não resistia tanto às regras e horários, e Bernardo aprendia a ser mais flexível, encontrando um equilíbrio entre disciplina e liberdade. Seu José, o gato, havia se adaptado completamente ao apartamento luxuoso, reivindicando o sofá da sala como seu trono pessoal. Tudo parecia encaminhar-se para uma normalidade confortável. Até que numa manhã de domingo, enquanto tomavam café da manhã na varanda com vista para o mar, Josias, o motorista de Bernardo, ligou em pânico. "Senhor, o senhor precisa ver o jornal de hoje." Primeira página. Bernardo imediatamente ligou seu tablet e acessou a versão digital do Diário de Pernambuco. A manchete o atingiu como um tapa. Empresário adota menina de rua após escândalo de corrupção. "O que é isso?" murmurou ele, sentindo o sangue gelar nas veias. A reportagem, assinada por um jornalista conhecido por seu sensacionalismo, sugeria que a adoção de Clarinha seria uma estratégia de marketing pessoal para desviar a atenção de supostas irregularidades em contratos da Vasconcelos Tech com o governo estadual. Citava fontes anônimas que afirmavam que Bernardo estaria sendo investigado por superfaturamento e propinas. "Isso é completamente absurdo", disse ele a Josias pelo telefone. "Quem poderia estar por trás disso?" "O senhor tem muitos concorrentes, muita gente que gostaria de vê-lo cair", respondeu o motorista, com a franqueza de quem trabalhava com Bernardo há mais de uma década. Clarinha, que comia seu cereal em silêncio, percebeu a mudança na expressão de Bernardo. "Aconteceu alguma coisa ruim?" Bernardo tentou disfarçar sua preocupação. "Não é nada, querida, só um problema de trabalho." Mas Clarinha não era facilmente enganada. "É sobre mim, não é? Você está com essa cara desde que olhou o jornal." Bernardo hesitou. Como explicar algo tão complexo a uma criança? Como protegê-la da maldade e das mentiras do mundo adulto? "Sim, tem a ver com você, com nós dois", admitiu finalmente. "Algumas pessoas estão dizendo coisas que não são verdadeiras sobre por que decidi te adotar." "Que coisas?" "Que eu fiz isso só para parecer uma pessoa melhor, para esconder outras coisas ruins." Clarinha ficou em silêncio por um momento, absorvendo a informação. "E isso te deixa triste?" "Me deixa com raiva, na verdade, porque não é justo com você, nem comigo." A menina deu de ombros com uma maturidade surpreendente. "As pessoas sempre falam coisas. Quando eu morava no ônibus, o povo da cidade dizia que eu era ladra, que eu era doida. Eu não ligava." Bernardo sorriu, admirado com a resiliência dela. "Você é muito sábia para sua idade, sabia?" Mas a situação era mais séria do que Clarinha poderia compreender. Ao longo do dia, o telefone de Bernardo não parou de tocar. Ricardo, seus advogados, a assessoria de imprensa da empresa, todos queriam discutir estratégias para lidar com a crise. "Precisamos de uma resposta oficial", insistiu Marcela, a diretora de comunicação da Vasconcelos Tech, durante uma videoconferência às pressas. "O silêncio só vai alimentar os rumores." "Concordo", disse Ricardo. "E precisamos descobrir quem está por trás disso. Essas fontes anônimas têm nome e sobrenome." "Edson Portela", sugeriu Bernardo, lembrando-se do olhar vingativo do acionista após a reunião do conselho. "Possivelmente", concordou Ricardo, "mas seria difícil provar, e confrontá-lo diretamente só pioraria as coisas." A solução proposta por Marcela foi uma nota oficial refutando categoricamente as acusações, seguida por uma entrevista exclusiva de Bernardo a um veículo de comunicação respeitado, onde ele poderia contar sua versão da história. "Boa ideia", concordou Bernardo, "mas quero Clarinha comigo na entrevista." Todos na videoconferência ficaram visivelmente desconfortáveis com essa sugestão. "Bernardo, expor a menina à mídia pode ser traumático", argumentou Marcela. "Além disso, usar uma criança para se defender de acusações é exatamente o que estão te acusando de fazer." "Não vou usar Clarinha", respondeu ele, irritado. "Mas ela é parte central desta história e tem o direito de ser ouvida, claro, só se ela quiser." Após encerrar a reunião,
Bernardo explicou a situação a Clarinha, em termos que ela pudesse entender. Para sua surpresa, a de Santos, menina não hesitou. Quero falar na televisão, disse ela decidida. Quero contar como te encontrei amarrado naquele poste. Quero que todo mundo saiba que você é boa pessoa. A entrevista foi marcada para a noite seguinte, ao vivo, no principal telejornal da região. Bernardo passou o dia preparando Clarinha, explicando como funcionaria, garantindo que ela entendesse que poderia parar a qualquer momento se sentisse desconfortável. Só fale o que sentir vontade, orientou ele. Não precisa dizer nada que não queira. Na noite da entrevista, o estúdio da TV Jornal estava repleto de técnicos e produtores. Clarinha, usando um vestido simples, mas elegante, insistiu em manter seu velho boné. É meu amuleto da sorte, explicou ela a Bernardo, que não teve coragem de argumentar. A entrevistadora, Laura Guimarães, conhecida por sua seriedade e ética jornalística, recebeu-os com profissionalismo. Obrigada por virem, disse ela. Sei que não é fácil expor uma situação tão pessoal, especialmente envolvendo uma criança. Agradecemos a oportunidade de esclarecer os fatos, respondeu Bernardo. Quando as câmeras começaram a gravar, Laura iniciou com uma introdução sobre o caso, mencionando as acusações publicadas no jornal, mas também a trajetória respeitável de Bernardo como empresário. Senhor Vasconcelos, como o senhor responde às acusações de que estaria usando a adoção de Clara como uma estratégia para desviar a atenção de supostas irregularidades em sua empresa? Bernardo manteve a calma, olhando diretamente para a câmera. Essas acusações são completamente infundadas e francamente ofensivas. A Vasconcelos Tech tem um histórico impecável de conformidade com todas as leis e regulamentos. Nossos contratos com o governo são públicos e podem ser verificados por qualquer cidadão. Quanto à adoção de Clara, foi uma decisão pessoal, motivada por gratidão e afeto, não por cálculo. Poderia nos contar como conheceu Clara? Bernardo relatou brevemente os eventos de seu sequestro e resgate, sem entrar em detalhes que pudessem traumatizar Clarinha ou comprometer a investigação policial ainda em andamento. E quando decidiu que queria adotá-la? Foi um processo. Inicialmente, minha preocupação era garantir que ela estivesse segura, mas quanto mais conhecia Clara, mais percebia que ela havia preenchido um vazio em minha vida que eu nem sabia que existia. A decisão de adotá-la foi a mais natural e correta que já tomei. Laura então se virou para Clarinha com voz suave. Clara, como tem sido morar com o senhor Bernardo? É muito diferente da sua vida anterior? Clarinha olhou para Bernardo, que assentiu encorajador, e então para a entrevistadora. É diferente, sim. Antes eu não tinha quase nada, dormia num ônibus velho, catava latinha para vender. Agora tenho uma casa bonita, vou para a escola, tenho comida todo dia. E como você se sente sobre essa mudança? A menina pensou por um momento, antes de responder. No começo foi estranho. Tinha medo que fosse um sonho ou que o Bernardo fosse mudar de ideia e me mandar embora. Mas agora tá bom. Ele nunca quebrou nenhuma promessa que fez para mim. Você sente falta de algo da sua vida anterior? Clarinha assentiu. Às vezes sinto falta da liberdade, de poder andar por aí, de não ter hora para nada. Mas aí lembro que também tinha muita coisa ruim. Fome, frio, medo. A honestidade simples e direta de Clarinha claramente tocou Laura, que por um momento pareceu esquecer o script da entrevista. O que você diria para as pessoas que estão falando mal do senhor Bernardo? O rosto de Clarinha se fechou um pouco. Diria que elas não conhecem ele. Ele podia ter me dado dinheiro e ido embora depois que ajudei ele. Podia ter me deixado no abrigo e nunca mais me visto. Mas ele quis me levar para a casa dele. Quis cuidar de mim de verdade. A entrevista continuou por mais alguns minutos, com perguntas sobre o processo de adoção, os planos futuros e como Bernardo estava equilibrando suas responsabilidades como saci e empresário. No final, Laura fez uma pergunta que não estava prevista. Clara, notei que você sempre usa esse boné. Ele tem algum significado especial? Clarinha tocou a aba do boné, num gesto que Bernardo já conhecia bem. Era do meu pai.
A única coisa que tenho dele. Minha mãe me deu antes de ir embora, disse que ele tinha deixado para mim. A revelação surpreendeu até mesmo Bernardo, que nunca havia perguntado sobre a origem do boné. A câmera captou sua expressão de surpresa, seguida por um olhar de compreensão e ternura. Obrigada por compartilharem sua história conosco, concluiu Laura. É um lembrete poderoso de como encontros inesperados podem transformar vidas. Quando as câmeras foram desligadas, a equipe de produção aplaudiu espontaneamente. Laura se aproximou para cumprimentá-los pessoalmente. Vocês foram incríveis, disse ela, especialmente para Clarinha. Sua honestidade foi tocante. 9 intuis. Caminho de volta para casa, Clarinha estava silenciosa, olhando pela janela do carro. Você está bem? Perguntou Bernardo, preocupado que a exposição tivesse sido demais para ela. Tô, respondeu ela, só pensando. Em quê? Na minha mãe. Em onde ela deve estar agora, se ela ainda lembra de mim. Bernardo sentiu um aperto no peito. Apesar de todo o conforto e segurança que oferecia a Clarinha, havia feridas emocionais que talvez nunca cicatrizassem completamente. Tenho certeza que ela lembra, disse ele suavemente. Como alguém poderia esquecer você? Clarinha sorriu fracamente, mas não disse mais nada. Quando chegaram ao apartamento, Bernardo recebeu uma ligação de Ricardo. A entrevista foi um sucesso absoluto, disse o sócio animado. Já está repercutindo nas redes sociais e a tendência é completamente a seu favor. Aquela menina é um tesouro, Bernardo. Ela é, concordou ele, observando Clarinha brincar com seu José na sala. Mas não é um trunfo midiático, Ricardo. É minha filha. Claro, não quis dizer isso. Só que, bem, ela conquistou o público. É autêntica, sabe? As pessoas sentem isso. Após desligar, Bernardo se juntou a Clarinha no sofá. Você foi muito corajosa hoje, disse ele. Obrigado por defender a gente daquele jeito. Eu só falei a verdade, respondeu ela, deitando a cabeça no ombro dele. Como você diz sempre, a verdade é mais forte que qualquer mentira. Bernardo sorriu, abraçando-a. É sim. E amanhã é um novo dia. O que acha de irmos ao Parque da Jaqueira de manhã? Podemos levar seu José para passear. Gatos não passeiam como cachorros, corrigiu Clarinha rindo. Verdade. Então seremos só nós dois. Uma manhã tranquila no parque, sem câmeras, sem entrevistas, sem problemas. Mas a tranquilidade que Bernardo esperava estava longe de se concretizar. Na manhã seguinte, enquanto tomava seu café e checava as notícias no tablet, uma manchete chamou sua atenção. Mãe biológica de Clara reaparece e contesta adoção. O coração de Bernardo disparou. A reportagem afirmava que Josefa Santos, supostamente a mãe biológica de Clarinha, havia concedido uma entrevista exclusiva a um tabloide, alegando que nunca abandonara a filha voluntariamente. Segundo ela, havia sido forçada a deixar a menina com a irmã temporariamente enquanto procurava emprego em São Paulo, mas quando retornou, descobriu que a irmã havia desaparecido com Clarinha. Agora vejo minha filha na TV, sendo adotada por um empresário rico, sem meu consentimento, dizia a citação atribuída a Josefa. Quero minha filha de volta. Tenho direitos. Bernardo sentiu o mundo desabar sob seus pés. Seria possível? A mãe de Clarinha realmente havia reaparecido? Ou seria mais uma tática suja de seus inimigos para desestabilizá-lo? Antes que pudesse processar completamente a informação, ouviu passos leves vindo do corredor. Clarinha apareceu na porta da cozinha, ainda de pijama, esfregando os olhos sonolentos. Bom dia, disse ela com um bocejo. A gente ainda vai no parque hoje? Bernardo rapidamente desligou o tablet, forçando um sorriso. Claro que vamos. Está um dia lindo lá fora. Mas enquanto preparava o cereal de Clarinha, sua mente estava em turbilhão. Se Josefa realmente havia reaparecido, o que isso significaria para o processo de adoção? Para o futuro de Clarinha? Para a família que estavam construindo juntos? E mais importante, como diria a Clarinha que a mãe que ela acreditava ter abandonado estava agora reivindicando-a de volta?
A notícia do possível reaparecimento de Josefa Santos caiu como uma bomba na vida de Bernardo. Sua primeira ligação foi para Renata, que prometeu verificar imediatamente a veracidade das alegações. Mantenha a calma, aconselhou a delegada. Não sabemos se é realmente a mãe dela. Poderia ser qualquer pessoa tentando se aproveitar da situação. Bernardo tentou seguir o conselho, mas como manter a calma quando tudo que havia construído com Clarinha nos últimos meses estava ameaçado? Durante o passeio no Parque da Jaqueira, observou a menina correndo pela grama, alimentando os pássaros, rindo como qualquer criança de sua idade. Seria cruel que ela tivesse que passar por mais uma ruptura em sua vida. No final do dia, Renata apareceu no apartamento. Seu rosto grave indicava que não trazia boas notícias. Josefa Santos existe, confirmou ela, depois que Clarinha foi dormir. Encontramos registros dela em São Paulo, trabalhando como doméstica em várias casas nos últimos 2 anos. Aparentemente, ela viu a entrevista na TV e reconheceu Clarinha. E você acredita nela? Perguntou Bernardo, servindo um café para a amiga. Renata suspirou. Não sei. Por um lado, a história dela bate com o que Clarinha nos contou. Por outro, é conveniente demais que ela reapareça justamente agora, quando a menina está sob os holofotes. O que acontece agora? Ela solicitou um teste de DNA e entrou com um pedido para suspender seu processo de adoção. Legalmente, se for comprovado que é a mãe biológica e não houve abandono formal, ela tem prioridade. Bernardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. E Clarinha? Ela não tem voz nesse processo? Por ser menor de idade, o juiz pode considerar sua opinião, especialmente por já ter 11 anos, mas não é determinante. A lei presume que estar com a família biológica é o melhor para a criança, a menos que se prove o contrário. E tudo o que ela passou, vivendo sozinha em um ônibus abandonado por quase 2 anos, isso não é abandono. Renata colocou a mão sobre o braço de Bernardo. É aí que podemos ter uma chance. Se provarmos negligência ou abandono, o juiz pode manter a guarda com você, mas será uma batalha difícil. Nos dias seguintes, a vida de Bernardo e Clarinha foi tomada pelo turbilhão jurídico. O teste de DNA confirmou que Josefa era, de fato, a mãe biológica da menina. A imprensa não dava trégua, com repórteres acampados na porta do edifício tentando conseguir declarações ou fotos. A parte mais difícil foi contar a Clarinha. Bernardo adiou quanto pôde, mas quando percebeu que a menina estava estranhando o comportamento dos porteiros e a presença constante de seguranças, soube que não podia mais esconder. Clarinha, chamou ele uma noite, sentando-se ao lado dela na cama, durante a hora de dormir. Preciso te contar uma coisa importante. A menina o olhou com seus grandes olhos atentos. É sobre aqueles repórteres lá embaixo, né? Vi eles da janela. Bernardo assentiu. Sim, é sobre isso. E sobre sua mãe. O corpo de Clarinha enrijeceu. Imediatamente. O que tem ela? Ela voltou. Viu você na televisão e te reconheceu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clarinha abraçou a boneca Mariquinha com força contra o peito, como se buscasse proteção. Ela quer me levar embora? Perguntou finalmente em uma voz tão baixa que Bernardo mal ouviu. Ela está pedindo isso na justiça, sim, mas nada foi decidido ainda. E eu vou lutar por você, Clarinha, com todas as minhas forças. A menina não chorou, não gritou, não demonstrou nenhuma emoção visível além de um leve tremor nos lábios. Posso vê-la antes de qualquer decisão. A pergunta pegou Bernardo de surpresa. Esperava medo, raiva, tristeza, mas não essa. Curiosidade quase clínica. Se você quiser, podemos pedir ao juiz, mas tem certeza? Clarinha assentiu. Quero olhar nos olhos dela, perguntar por que ela foi embora, por que não voltou antes. Tudo bem, concordou Bernardo, admirando mais. Uma vez a força daquela pequena guerreira. Vou pedir a Renata para organizar um encontro supervisionado. O encontro foi marcado para a semana seguinte, em um ambiente neutro,
a sala de visitas do fórum, sob supervisão de uma assistente social e na presença de Renata, que insistiu em estar lá como apoio tanto para Bernardo quanto para Clarinha. Na manhã do encontro, Clarinha estava estranhamente calma, escolhendo cuidadosamente sua roupa, um vestido simples que Bernardo havia comprado, mas mantendo-o inseparável. Boné. Está nervosa? Perguntou ele enquanto tomavam café. Um pouco, admitiu ela. Não lembro muito do rosto dela, faz tanto tempo. Seja o que for que aconteça hoje, lembre-se, estou com você. Sempre. Chegaram ao fórum cedo, evitando a maioria dos repórteres. A sala de visitas era um ambiente estéril, com móveis institucionais e pinturas genéricas nas paredes, claramente projetada para ser neutra e não ameaçadora. Renata já os esperava, junto com doutora Aparecida, a assistente social designada para o caso. Ela já está aqui, informou Renata em voz baixa. Parece nervosa. Bernardo se agachou para ficar na altura de Clarinha. Tem certeza que quer fazer isso? Podemos ir embora agora mesmo, se preferir. A menina ajustou o boné, um gesto que Bernardo já conhecia como seu mecanismo de enfrentamento. Tenho certeza. Tótis Aparecida explicou as regras. O encontro duraria 30 minutos, sem contato físico no início, apenas conversa. Se tudo corresse bem, poderiam estender o tempo. Quando finalmente entraram na sala, Bernardo viu pela primeira vez a mulher, que alegava ser a mãe de Clarinha. Josefa Santos era mais jovem do que ele imaginava. Não devia ter mais de 30 anos, mas seu rosto mostrava os sinais de uma vida difícil. Magra, com cabelos escuros presos em um coque simples, usava roupas modestas mas limpas. Seus olhos, notou Bernardo imediatamente, eram idênticos aos de Clarinha. Minha filha, disse Josefa, levantando-se com lágrimas nos olhos. Como você cresceu? Clarinha permaneceu imóvel, observando a mulher à sua frente com uma expressão ilegível. Oi, foi tudo que disse. Josefa pareceu desconcertada com a recepção fria. Você está tão bonita, e esse boné ainda o usa. É meu amuleto da sorte, respondeu Clarinha automaticamente. Seu pai ficaria feliz em saber disso. A menção ao pai desconhecido pareceu quebrar algo dentro de Clarinha. Por que você foi embora? Perguntou diretamente, sem rodeios. Por que não voltou? Josefa sentou-se novamente, visivelmente abalada pela pergunta direta. É complicado, filha. Eu precisava trabalhar. Não tinha como te levar comigo para São Paulo. Deixei você com sua tia Inês, mas quando voltei, 6 meses depois, vocês tinham desaparecido. Procurei em todos os lugares, mas ninguém sabia onde estavam. Tia Inês. Sumiu logo depois que você foi, respondeu Clarinha. Me deixou sozinha. Disse que ia voltar no outro dia, mas nunca mais apareceu. Os olhos de Josefa se arregalaram em choque. Sozinha? Você ficou sozinha todo esse tempo? Não tinha mais. Ninguém. Fui morar no ônibus velho perto da feira. Catava latinha, garrafa, ajudava as senhoras na feira para ganhar comida. Bernardo observava a cena com o coração apertado, querendo intervir, proteger Clarinha da dor dessa conversa. Mas sabia que ela precisava desse confronto, dessa chance de obter respostas. Minha filha, se eu soubesse... Josefa cobriu o rosto, com as mãos soluçando. Nunca imaginei que Inês faria isso. Quando não encontrei vocês, pensei que tinham se mudado para outra cidade. Procurei por meses, mas tinha que trabalhar. Não podia largar tudo. 2 anos, disse Clarinha, com uma firmeza surpreendente. Fiquei sozinha por 2 anos, até encontrar o Bernardo amarrado naquele poste. Josefa olhou para Bernardo pela primeira vez, uma mistura de gratidão e ressentimento em seus olhos. Sei que devo agradecer por ter cuidado dela, mas... Ele não só cuidou de mim, interrompeu Clarinha. Ele me deu uma família, me deu uma casa, escola, comida todo dia. Nunca me deixou sozinha, nem um dia. Eu sou sua família, Clara, insistiu Josefa. Sou sua mãe. Cometi erros, sim, mas quero consertar tudo. Consegui um emprego fixo em Recife agora, aluguei um apartamento pequeno, mas decente.
Podemos ficar juntas de novo. Clarinha balançou a cabeça. Não quero ir com você. A declaração direta caiu como uma bomba na sala. Josefa pareceu fisicamente atingida pelas palavras. Clara, sei que está com raiva, tem todo o direito. Mas sou sua mãe, o sangue não é água. Família não é só sangue, respondeu Clarinha com uma sabedoria além de seus anos. É quem fica quando todo mundo vai embora. É quem cumpre as promessas. O Bernardo me prometeu que nunca ia me deixar, e ele nunca quebrou uma promessa. Bernardo sentiu os olhos marejarem. A doutora Aparecida fazia anotações furiosamente, claramente impressionada com a maturidade e clareza de Clarinha. Talvez, interveio a assistente social, possamos pensar em um arranjo gradual. Visitas supervisionadas para que vocês possam se reconectar sem mudanças bruscas por enquanto. Josefa parecia querer protestar, mas algo no olhar determinado de Clarinha a fez hesitar. Eu só quero uma chance, filha, de mostrar que mudei, que posso ser a mãe que você merece. A reunião terminou pouco depois, com a doutora Ana Aparecida prometendo levar as observações ao juiz responsável pelo caso. No caminho de volta para casa, Clarinha permaneceu em silêncio, olhando pela janela do carro. Você foi muito corajosa lá dentro, disse Bernardo finalmente. Como está se sentindo? Não sei, respondeu ela honestamente. Pensei tanto nesse dia em ver ela de novo. Imaginei que ia sentir raiva ou alegria ou sei lá, mas não senti quase nada. É normal. São muitas emoções para processar de uma vez. Ela nem parece tanto com a mãe que eu lembrava, continuou Clarinha. Na minha cabeça ela era mais alta, mais bonita. Mas, mãe, Bernardo sorriu tristemente. Às vezes nossas memórias mudam com o tempo, especialmente quando somos crianças. Bernardo, Clarinha se virou para encará-lo com uma seriedade que parecia deslocada em seu rosto infantil. Você vai deixar ela me levar embora? Nunca, respondeu ele com firmeza. Vou lutar por você com tudo que tenho, mas preciso que você entenda algo. A decisão final não é minha, nem de sua mãe. É do juiz. E se o juiz decidir que tenho que ir com ela? A pergunta que Bernardo temia. Então, teremos que respeitar a decisão. Mas mesmo assim, continuarei. Fazendo parte da sua vida, encontraremos um jeito. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Audiências no tribunal, entrevistas com psicólogos, visitas supervisionadas com Josefa. A mídia continuava atenta ao caso, que havia se tornado um símbolo do debate sobre adoção e direitos parentais no Brasil. Edson Portela, como Bernardo suspeitava, estava por trás do ressurgimento de Josefa. Havia sido ele quem financiara os advogados dela, quem a encontrara trabalhando como doméstica em São Paulo e a trouxera de volta a Recife, tudo como parte de seu plano para desestabilizar Bernardo e assumir o controle da empresa. A revelação veio durante uma audiência particularmente tensa, quando o advogado de Bernardo apresentou provas das conexões entre Edson e Josefa. O juiz não ficou impressionado com a manipulação do caso por interesses empresariais, mas isso não mudava o fato central. Josefa era, indiscutivelmente, a mãe biológica de Clarinha. O momento decisivo veio em uma tarde chuvosa de maio, quase 6 meses, após o fatídico dia em que Clarinha encontrara Bernardo amarrado no sertão. O juiz convocou uma audiência final, onde ouviria Clarinha em particular antes de tomar sua decisão. Bernardo esperou ansiosamente do lado de fora da sala, junto com Renata, enquanto Clarinha conversava a portas fechadas com o juiz. Josefa estava sentada do outro lado do corredor, igualmente nervosa. "O que acha que vai acontecer?" perguntou ele a Renata, após quase 1 hora de espera. "O juiz Castro é conhecido por ser justo e por levar a sério a opinião das crianças", respondeu ela. "Mas também é tradicional em relação aos laços biológicos. É impossível prever." Finalmente a porta se abriu e Clarinha saiu, seguida pelo juiz. Seu rosto não revelava nada, mas Bernardo notou que ela havia tirado o boné, a primeira vez que havia sem ele desde que se conheceram. "Senhores", começou o juiz olhando para Bernardo e Josefa,
Após considerar todos os aspectos deste caso complexo, incluindo relatórios psicológicos, depoimentos de testemunhas e, mais importante, os desejos expressos por Clara, cheguei a uma conclusão. O tempo pareceu congelar. Bernardo sentiu seu coração bater tão forte que tinha certeza que todos na sala podiam ouvi-lo. A lei presume que, via de regra, o melhor lugar para uma criança é com sua família biológica, continuou o juiz. No entanto, cada caso deve ser julgado por suas particularidades, e este caso tem particularidades significativas. O juiz olhou para Josefa. Senhora Santos, não questiono seu amor por sua filha ou seu desejo de reconectar-se com ela. No entanto, os fatos mostram um período prolongado de separação, durante o qual Clara desenvolveu novos laços afetivos significativos. Voltando-se para Bernardo, prosseguiu. Senhor Vasconcelos, sua dedicação a esta criança, que inicialmente era uma estranha para o senhor, é admirável. O vínculo que desenvolveram é evidente para todos que testemunharam sua interação. Clarinha permanecia imóvel, os olhos fixos no chão. Considerando o melhor interesse da criança, que é sempre o norte das decisões deste tribunal, determino que a guarda definitiva de Clara Santos seja concedida a Bernardo Vasconcelos, com a condição de que Josefa Santos tenha direito a visitas regulares, inicialmente supervisionadas, com possibilidade de revisão após 1 ano. Bernardo sentiu suas pernas fraquejarem. Tinha conseguido. Clarinha ficaria com ele. Josefa deixou escapar um soluço, mas não protestou. Talvez, no fundo, soubesse que essa era a decisão mais justa. Há mais uma coisa, continuou o juiz. Clara expressou o desejo de mudar legalmente seu nome para Clara Santos Vasconcelos, mantendo o sobrenome materno em reconhecimento às suas origens, mas adicionando o sobrenome de seu pai adotivo. Concedo esse pedido, efetivo imediatamente com a finalização da adoção. Quando a audiência foi encerrada, Clarinha correu para os braços de Bernardo, que a ergueu em um abraço apertado, sem se importar com as lágrimas que agora corriam livremente por seu rosto. Está tudo bem agora, sussurrou ele. Estamos em casa. Sobre o ombro de Bernardo, Clarinha viu Josefa se aproximar timidamente. Estendeu a mão para a mãe biológica, que a segurou com gratidão. Posso visitar você às vezes? Perguntou Josefa com voz trêmula. Pode, respondeu. Clarinha, quero conhecer você melhor, mas minha casa é com o Bernardo. Josefa assentiu, aceitando a decisão da filha. Entendo, e agradeço por não fechar completamente a porta para mim. Voltando-se para Bernardo, ela acrescentou. Cuide bem dela, ela merece tudo de bom que a vida puder oferecer. Sempre, prometeu ele. 6 meses depois, a vida havia encontrado um novo equilíbrio. Bernardo e Clarinha, agora oficialmente, Clara Santos Vasconcelos, haviam se mudado para uma casa espaçosa com jardim no bairro de Casa Forte, onde seu José tinha mais espaço para explorar. A relação com Josefa evoluía lentamente, visitas quinzenais, sempre na presença de Bernardo no início, depois com mais privacidade. Clara, que agora preferia ser chamada assim, deixando Clarinha para trás como parte de seu passado, começava a construir uma relação com a mãe biológica, não a relação idealizada que ambas talvez tivessem imaginado, mas uma baseada na realidade que compartilhavam agora. Na Vasconcelos Tech, as tentativas de Edson Portela de tomar o controle da empresa haviam fracassado espetacularmente. Após a revelação de suas táticas antiéticas no caso da adoção, outros acionistas se voltaram contra ele, forçando sua saída do conselho. Bernardo continuava como CEO, mas agora com um equilíbrio muito melhor entre trabalho e vida pessoal. Numa tarde de domingo, enquanto Bernardo preparava um churrasco no jardim e Clara brincava com o cachorro que haviam adotado recentemente, um vira-lata caramelo encontrado na rua, que recebeu o nome de Caramelo. Ele refletia sobre a incrível jornada que os trouxera até ali. No que está pensando? Perguntou Clara, aproximando-se com Caramelo nos calcanhares. Está com aquela cara de filosofando de novo. Bernardo riu.
Estava pensando em como a vida dá voltas. Se alguém me dissesse, naquele dia em que fui sequestrado, que aquele seria o início da melhor fase da minha vida, eu teria achado que era loucura. Clara sorriu, sentando-se ao lado dele. Já não usava mais o boné constantemente, apenas em ocasiões especiais ou quando se sentia particularmente vulnerável. É engraçado como as coisas acontecem, né? Eu só estava procurando latinhas naquele dia, não uma família. E eu só estava tentando sobreviver, não me tornar pai, completou Bernardo. Mas acho que às vezes a vida sabe o que precisamos, melhor do que nós mesmos. Acha que tudo acontece por uma razão? Não sei se existe um grande plano para tudo, respondeu ele honestamente. Mas sei que às vezes encontramos luz nos lugares mais improváveis. Você foi minha luz naquele sertão, Clara. E continua sendo todos os dias. Clara apoiou a cabeça no ombro do pai. Você também é minha luz. Me ensinou que família não é quem te dá a vida, mas quem te ensina a viver. Bernardo beijou o topo da cabeça dela, sentindo uma gratidão profunda pelo destino que os unira. Em 6 meses, Clara começaria o ensino médio. Já falava em querer estudar arquitetura ou artes visuais. O futuro estava cheio de possibilidades. Naquela noite, depois que Clara foi dormir, Bernardo encontrou um desenho sobre sua mesa. Era um retrato dele e dela, sentados no jardim, com seu José e Caramelo ao lado. No topo da página, com a caligrafia, ainda infantil, mas melhorando a cada dia, estava escrito: família não é sobre perfeição, é sobre escolher todos os dias estar presente um para o outro. Bernardo emoldurou o desenho e o pendurou em seu escritório, onde poderia vê-lo todos os dias. Um lembrete de que, às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas de desafios e que os laços mais fortes não são os que nascemos com, mas os que escolhemos criar e nutrir a cada dia. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Bernardo e Clara tenha tocado seus corações. Para acompanhar mais jornadas emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda do vídeo. Se esta história despertou emoções em vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e o verdadeiro significado de família. Compartilhem nos comentários se já viveram ou conhecem histórias de conexões que transcendem o sangue e são forjadas pelo amor e escolha diária. Estamos ansiosos para ler seus relatos.